ele realmente ele conheceu a verdade, ele viu que esse era o caminho, certo? E ele acreditou que a partir do momento que ele passasse pelas águas, como muito acontece, tá? Já vi casos assim. Aconteceu comigo em outras coisas, uma coisa específica que foi pregado tanto isso pra mim que passava pelas águas e as águas levavam tudo, levava teu pecado, levava um monte de coisa e de você sair de lá transformado. Me pintaram essa essa fala, né? E eu acreditei e pensei assim, não, quando descer as águas, tudo isso que eu tô passando vai sumir sobrenaturalmente. E não aconteceu. E outro exemplo, outro fato que aconteceu de uma mesma irmã da igreja, ela pensou assim: eu vou passar pelas águas e eu vou ser curada desse mal da minha mente. E não aconteceu. Irmãos, eu acredito que isso possa ter ocorrido com este homem. Ele achava que aceitando a Jesus Cristo, certo? Passando pelas águas, aquilo ia sumir sobrenaturalmente todo aquele trauma, toda aquela dor, todo aquele problema que ele estava sentindo ia sumir sobrenaturalmente. Mas não é assim que acontece, irmãos. Deus pode fazer. Eu não digo aqui que não. Deus ele é poderoso para tudo, mas muitas das vezes não é assim que acontece. Então eu acredito, irmãos, que ele foi com esse pensamento também, porque alguém talvez pregou para ele, isso são conjecturas, tá bom? Conjecturas minhas, não são fatos, são conjecturas que eu estou pegando de acontecimentos, de fatos de outras pessoas que também passaram por coisas parecidas, traumas na alma, problemas psicológicos, enfim. Eu acredito nisso, sabe? E eu acredito que você que está ouvindo possa conhecer alguém, ou até mesmo você passe por isso. E isso se confirma nas minhas palavras, e isso se confirma na sua vida também. E acredito que aconteceu isso com o pastor George. Ele não entendeu que de fato é aceitar Jesus e passar pelo batismo. E ele não soube buscar a libertação dele. Ele não soube entender o que ele estava passando, ele não vigiou. Porque agora ele abriu uma igreja, ele tinha o que, 4 meses, não sei, eu só sei que ele fundou uma igreja. E ele estava ferido, digamos assim, a sua alma estava ferida, porque ele passou por um trauma na infância, um abuso sexual, onde ele se tornou um abusador, onde aquilo traumatizou a alma dele de uma tal forma que ele se tornou frio e não se importava com nada. Mas ele sabe da verdade, ele sabe que só o caminho, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele de fato estava tentando ser um cristão para alcançar essa salvação, ou talvez até para alcançar a libertação dele. Eu acredito nisso, que ele estava tentando de todas as formas alcançar a libertação dele, mas eu acredito que faltou, eu acredito sim, irmãos, que faltou a convicção plena dele de ser salvo. Ele pode estar até ele pode até ter buscado, mas faltava mais convicção na vida dele. E ele não conseguiu segurar os seus impulsos, não conseguiu procurar ajuda, porque muitas das vezes as pessoas, pastores, não procuram ajuda por medo. Medo. Porque o que acontece? Os cristãos aprendem que somente com oração e jejum se resolve tudo e está errado. Isso está errado. Parcialmente errado. Não é assim que funcionam as coisas, meu Deus. Vocês são constituídos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Deus é poderoso para tudo, mas existe a medicina, os médicos,
Se há um trauma na tua vida, se há um problema psicológico, um desvio de caráter, enfim, um mal em você, busque a Deus. Procure o teu pastor, mas também procure um médico. Fale com o teu pastor, mas procure um médico também. E foi nisso que o pastor George acabou errando, em não contar os seus problemas, em não trazer a sua liderança na época, talvez, que ele... Porque isso não é uma coisa que acontece, assim. Não, é uma coisa que é gradativa. Ele não contou, ele não buscou ajuda e deu no que deu. E com este vídeo, com este áudio, na verdade, é isso que eu quero trazer para vocês. Existem pessoas no nosso meio que estão traumatizadas espiritual e psicologicamente, que têm tendências talvez homicidas, que têm talvez tendências suicidas, que têm tendências às vezes a ser um pedófilo, a um estuprador, estão no meio de nós. Eles estão traumatizados, eles talvez buscam ajuda, mas os impulsos são muito mais fortes, talvez eles não tenham força para resistir. E eles têm medo de trazer isso à tona porque há represálias. Porque vai falar que é demônio, vai falar que... Enfim, aquilo tudo que nós crentes dizemos que é. Não, isso é demônio, tem que tratar com oração, tem que tratar com jejum. Não! Não! Satanás só precisa de uma legalidade para agir na vida da pessoa. Pecado, trauma. Ele não entra na vida de uma pessoa se não houver nada. Ele só vai usar aquilo que já está em você. Se há o pecado na tua vida, ele vai agir no pecado. Se há um trauma na tua vida, ele vai agir em cima desse trauma. Parem de falar que tudo é demônio. Por favor, vamos conhecer as escrituras, vamos procurar saber as coisas, vamos ser inteligentes, não vamos ser ignorantes, meu Deus. Os cristãos de hoje, infelizmente, são ignorantes, desculpe falar isso. Um dia eu fui assim também, achava que tudo era demônio, meu Deus do céu, mas hoje eu entendo que não. Satanás só pode agir na tua vida se houver alguma coisa para ele agir em você. É igual rato. Rato só tem rato onde tá sujo, onde tem lixo. Tira o lixo, limpa o lugar para ver se fica algum rato. Não fica o demônio assim mesmo. Ele só vai agir na vida daqueles que estão em pecado, naquelas vidas que têm um trauma, naquelas vidas que a mente deles é poluída, que não sabem santificar as suas vidas. Esse pastor aí, ele tem um trauma na vida dele e Satanás usou esse trauma para fazer o que fez. Nós precisamos saber entender isso, meus irmãos. Isso aconteceu na vida dele por causa desse trauma. E por causa da nossa sociedade, não digo sociedade, a sociedade secular, mas nossa sociedade cristã, dentro do meio cristão, evangélico, gospel, enfim, do que você queira chamar. As pessoas, pastores não procuram ajuda por represália dos membros, por represália de outras pessoas que estão em mais cargos mais altos, presbíteros, diáconos, não procuram ajuda, têm medo de se expor porque vão sofrer represálias, vão dizer que estão endemoniados e eles não querem ouvir esse tipo de coisa, eles têm medo. Eu sei disso porque eu passei por isso. Estava passando por coisas terríveis na minha vida, coisas espirituais por causa de pecados do passado, coisas que estavam encobertas. Mas chegou uma hora que eu falei assim, não importa se vão falar mal de mim, não importa se não vão me dar mais oportunidade, não importa se eu não vou ter mais crédito na minha vida, mas eu vou contar pro meu pastor, porque eu estou numa igreja, eu quero ser liberto, eu dei a minha cara a tapa. Eu fui lá, contei, está acontecendo isso e isso. Eu quero ajuda. Eu quero que vocês me ajudem. Eu não quero ser escravo disso na minha vida. Então eu procurei ajuda. Eu não tive medo. Claro que eu tive vergonha das pessoas saberem do meu problema. Mas eu preferia passar a vergonha que fosse, mas eu queria ser livre daquilo que eu estava passando. Eu não queria trazer escândalo para minha igreja, eu não queria destruir a minha vida, eu não queria destruir a vida da minha família.
E esse tipo de coisa só acontece por causa da falta de conhecimento. E porque muitas pessoas não entendem. Aquelas pessoas ignorantes. Aquelas pessoas que não podem ouvir que o irmão está passando por tal coisa e já saem espalhando para a igreja toda. Você vai dar conta. Você vai dar conta. Se você faz isso, você vai dar conta. Maus pastores que não sabem guardar, por assim dizer, um segredo. Não sabem guardar um segredo. Chega nos seus ouvidos, passa para a igreja toda. A pessoa está ali procurando ajuda e acaba de vez de enterrar ela, de fechar o caixão dela. Meu Deus, vocês estão fazendo... Vocês não estão sabendo pastorear. Vocês estão perecendo por falta de conhecimento. Se as pessoas que são parte de um corpo de membros tivessem um apoio, não apoio que eu digo de bajular, de passar a mão em cima da cabeça da pessoa que está pecando, mas se aquela pessoa que está no erro soubesse que ela teria um apoio de ajuda do seu pastor, dos seus irmãos, enfim, de todo o corpo de membros de Cristo, essas coisas eu acredito que seriam raras de acontecer, poucas de acontecer, porque haveria, como eu posso dizer, haveria mais transparência no corpo de membros. Pessoas chegariam e contariam, estou passando por isso. Outras viriam, estou passando por isso. Poderia chegar até o ouvido da igreja para que a igreja ajudasse aquela vida e a igreja não falaria um ai, não passaria para frente. O que falta é empatia. Se falta é se colocar no lugar do nosso irmão. Falta isso no meio de nós. É por isso que as pessoas não contam os seus problemas. Por isso que as pessoas não contam os seus traumas. É por isso que as pessoas não contam que foram abusadas. É por isso que as pessoas não contam que são homossexuais na igreja, que estão passando por problemas espirituais nesta área. Por isso que elas não contam, porque vão receber represálias onde elas deveriam receber acolhimento. Elas não contam. É por isso que muitos caem. É por isso que muitos saem da igreja. Vamos acordar. Vamos acordar, povo de Deus. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Eu quero que Cristo Jesus, eu quero que o meu Deus levante pessoas como eu, como o Rodrigo. Pessoas no meio da congregação para ajudar essas vidas. Eu não estou me exaltando aqui, não. Eu estou aqui porque porque Jesus me levantou por um propósito. Eu tenho certeza que é esse. De olhar com outros olhos, de olhar de outra forma para poder ajudar e não condenar. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Não estou defendendo o George Alves. Não estou defendendo se ele fez, se ele não procurou ajuda, se ele cometeu este crime, ele que pague pelos seus crimes. O ladrão da cruz foi salvo, mas ele passou pela morte de cruz também. A sua alma foi salva, mas o seu corpo foi condenado naquele instante. Você que está escutando, que você tem tendência homossexual, só que isso está em oculto, que você tem tendência a ser um estuprador, um pedófilo, e você é crente, você é batizado. Se você tem esses sentimentos, se abra com o teu pastor. Diga, eu quero ajuda. Eu quero ajuda. Eu não quero ser um George Alves da vida. Eu não quero escandalizar a minha igreja. Eu não quero trazer destruição para minha vida e para minha família. Você que está me ouvindo, por favor, procure ajuda. Fale com o teu pastor ou com alguém de confiança. Procure ajuda. Confesse o teu pecado. Confesse as trevas que há em você. Salmos, eu não me lembro agora qual salmo, mas Davi falou, Senhor, ilumina as minhas trevas. Agora, aqui neste contexto, eu não sei se ele está falando de trevas de conhecimento, de ignorância, ou de trevas porque havia alguma maldade nele que ele sabia. Ilumina as minhas trevas, Senhor. Tira de mim essas trevas. Ilumina o meu coração.